Cara, eu tô esses últimos dias aí na ansiedade, né? Eu tô nesses últimos dias aguardando essa estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E a gente pensa muita coisa, né? A gente fica com muita coisa na cabeça. Coisa pra caramba, assim, dava pra trazer aqui pra vocês um monte de vídeo do que eu fico pensando. E uma coisa que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje é sobre o Luan. O zagueiro Luan, que não está mais no Palmeiras hoje. E, sinceramente, cara, a gente perdeu 2 mundiais em cima do Luan, cara. A gente caiu em 2 mundiais por conta de falhas individuais de um jogador. Porque as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu acho isso já, há anos. E eu vou trazer um pouco aqui pra vocês nesse vídeo. Por que eu acho isso? Por que eu enxergo isso? E por que isso, ao meu ver, é uma coisa boa para essa Copa do Mundo de Clubes. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve aqui no MJ Alviverde, eu preciso muito da sua inscrição, me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo do Palmeiras, me ajuda muito a fazer o canal continuar crescendo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, eu não sei se vocês se esqueceram disso, se vocês não lembram mais, mas o Palmeiras, esses 2 últimos mundiais que o Palmeiras caiu, que o Palmeiras perdeu na era Abel Ferreira, em 2020 e 2021, né, das temporadas de 20 e 21, o Palmeiras, ele poderia ter feito coisa melhor, né? Eu acho que o Palmeiras poderia ter chegado na final do Mundial contra o Bayern de Munique, ele tinha totais condições, acabou caindo pro Tigres na semifinal, e aí depois caiu pro Al-Ahly, né, nos pênaltis, fez um Mundial ruim, decepcionante, né, pra gente pelo menos, pra mim pelo menos foi decepcionante, e no Mundial seguinte o Palmeiras foi mais preparado, e foi bem, cara, conseguiu fazer um jogo equilibrado ali, razoavelmente equilibrado contra o Chelsea, e perdeu ali na prorrogação, faltando 3 minutinhos ali para acabar o jogo, o Palmeiras perdeu. E o que teve em comum nessas 2 derrotas de Mundial que o Palmeiras teve? O Palmeiras, ele perdeu esses 2 últimos mundiais, cara, em cima de uma falha individual de um jogador, que foi o Luan, né? Então assim, o Luan, cara, eu não sei o que você que tá me assistindo acha, entendeu? Mas eu nunca curti o Luan, cara. Eu nunca gostei do Luan. Eu sempre achei o Luan um zagueiro que não era confiável. Não era. Talvez o Luan fosse um dos zagueiros menos confiáveis que eu já vi jogar no Palmeiras. Eu acho que... Eu não me lembro, de verdade. Eu não me lembro. Até o meu pai mesmo... Meu pai também, que é palmeirense, ele também já me relatou isso. A gente não lembra de nenhum outro zagueiro que fosse tão pouco confiável e que falhasse tanto em momentos cruciais, em jogos decisivos como o Luan. Então assim, o Luan, ele não era tecnicamente um zagueiro ruim, na questão de saída de bola, passe. Ele não era um zagueiro tecnicamente ruim. Um zagueiro que a gente fala, né, grosso, bagre, ele não era, cara. Mas o Luan, ele era um cara que você não dava pra confiar nele, ele era uma bomba relógio, ele era um cara azarado, né? Ele era um cara que sempre onde acontecia o problema, ele estava envolvido, né? Sempre era em cima dele a jogada, sempre ele falhava. Quando chegava o jogo grande, o jogo decisivo, ele falhava, né? Então, ele era um zagueiro que a passagem dele no Palmeiras, na minha memória, ela é marcada por falhas e diversas falhas, cara, né? Só pra citar algumas aqui pra vocês, Boca Juniors em 2018, né? O Luan falha ali, ele falha nos gols, principalmente na Argentina, e o Palmeiras é eliminado. O Luan, ele falha também na Libertadores no ano seguinte contra o Grêmio. Os 2 gols ali do Grêmio foram em cima dele, onde o Palmeiras foi eliminado no Pacaembu, tendo vencido o primeiro jogo lá em Porto Alegre. Uma eliminação duríssima. O Luan, ele quase entregou
na final da Copa do Brasil de 2020 contra o Grêmio, onde ele, completamente sem sentido algum, ele meteu ele deu uma cotovelada, ele meteu o braço na cara do Diego Souza e foi expulso, abriu o rosto do Diego Souza lá, machucou o Diego Souza, ele foi expulso e no momento que o Palmeiras vencia o jogo, se eu não me engano, ele prejudicou o Palmeiras, né? O Palmeiras ficou ali com 1 a menos, podendo tomar um empate ou até uma virada e talvez atrapalhar o Palmeiras naquela Copa do Brasil. Ele foi expulso sem sentido nenhum, né? O Luan, ele falha também na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né? O Palmeiras vencia o jogo, isso em 2021 eu tô falando. O Palmeiras vencia o jogo, ele erra um passe na saída de bola, né? Ele sai errado na saída de bola, dá a bola no pé lá do cara do Flamengo, que eu não lembro agora quem é, e aí o Flamengo empata e chega até a virar o jogo, depois o Palmeiras consegue um empate e o Palmeiras leva o jogo pros pênaltis. O último pênalti, cara, que era pra fazer o gol, né? O último pênalti ali, que era pra fechar pro Palmeiras ser campeão pela primeira vez da Supercopa, o Luan perdeu o pênalti. Então ele entregou um gol pro Flamengo, numa saída errada de bola, e ele bateu mal o pênalti que era pra fechar pro Palmeiras ser campeão, e aí teve as duas falhas do Mundial, né? O Luan fez um pênalti infantil no jogador do Tigres, totalmente infantil, porque o jogador não ia chegar na bola, basta vocês verem o lance, o jogador não ia chegar na bola, provavelmente, o Everton, e ele já tava saindo na bola, e ele puxou a camisa do cara, fez um pênalti infantil, e o Palmeiras perdeu aquele Mundial em cima desse pênalti infantil dele, 1 a 0 pro Tigres. E depois, contra o Chelsea, o Luan falha no gol do Lukaku, ele que tá na jogada, a jogada é em cima dele, ele falha, porque ele não marca o Lukaku, então o Lukaku cabeceia em cima dele, e depois, faltando 3 minutos pra acabar, essa foi a pior de todas, faltando 3 minutos pra acabar, ele abre o bração dentro da área, sem a mínima necessidade, e o VAR marca um pênalti, o Palmeiras perde no finalzinho do jogo, sendo que era pro jogo ter ido pros pênaltis, e se tivesse ido pros pênaltis, né, tudo poderia acontecer, né? Tudo poderia acontecer. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Você pode falar, pô, cara, mas por que você tá falando do Luan e tal? Porque, cara, pensa bem, o Palmeiras poderia ter sido campeão mundial, cara, ali em 2020 e 2021. Será que o Palmeiras não tinha condições? Se vocês verem a final do Mundial de Bayern e Tigres, se eu não me engano, foi 1 a 0 pro Bayern, se eu não me engano, com um gol esquisito ali do Lewandowski e tal. Será que o Palmeiras não poderia ter naquele momento lá, estádio vazio, pandemia, será que o Palmeiras não poderia ter conseguido vencer o Bayern ali num jogo duro, apertadinho ali, acertando uma bola? Será que não poderia? Será que se tivesse ido pros pênaltis o jogo contra o Chelsea, será que o Palmeiras não poderia ter vencido nos pênaltis, talvez? Né? Ou então, será que esse jogo iria pros pênaltis? Talvez se o Palmeiras não tivesse tomado aquele gol e o Luan tivesse tirado a bola? Então, assim, é claro que eu não tô dizendo que tudo foi culpa do Luan, mas ele foi o fator determinante ali, né? O fator principal das derrotas estava sempre em cima dele. E por que eu tô falando isso? Porque eu não vejo que a gente tem hoje no elenco um jogador tão entregador, tão delivery, assim quanto o Luan. Não tem um cara que fale tanto individualmente e tem um histórico de falhas como o Luan. Não tem, eu não vejo um cara no elenco assim hoje, né? E eu tô dizendo isso porque algumas pessoas não acreditam muito no Palmeiras no Mundial, mas se vocês observarem, cara, o Palmeiras, ele fez um jogo equilibrado contra o Chelsea. Só que a gente caiu na falha individual 2 vezes no mesmo jogo daquele jogador. E no Mundial anterior, a gente também caiu na falha individual de um jogador. Então, nesses 2 mundiais, o nosso zagueiro, na época, fez um pênalti completamente infantil que afundou a gente. E se ele não tivesse feito aquilo ali? Se fosse um outro jogador ali que não tivesse falhado? Cara, a história poderia ter sido diferente. A gente poderia hoje ter sido campeão mundial de pelo menos uma das 2 vezes que a gente foi. Só que a gente tinha um jogador ali que afundou a gente. Hoje, pelo menos, não tem um jogador que faça isso lá, né? Não tem um jogador que faça isso. Então, assim, eu tô falando isso pelo seguinte motivo. O Palmeiras tem condições sim, cara, de fazer jogos equilibrados com times europeus. Mesmo que ele perca o jogo, mas ele pode fazer um jogo equilibrado. Dá pra fazer um jogo equilibrado.
A gente caiu porque um jogador afundou a gente a nível individual. Ele falhava muito individualmente. E nesses jogos grandes, jogo contra time europeu, você não pode ter essas falhas individuais, cara. Você tem que fazer um jogo certinho, você não pode falhar, entendeu? Então eu quis trazer pra vocês isso aqui, pra vocês verem que talvez se a gente tivesse naquele momento um zagueiro menos entregador, um zagueiro que não falhasse tanto, que não fosse tão horrível nesse aspecto, né? Que não fosse tão delivery como era o Luan, talvez um zagueiro mais seguro na época, talvez as coisas seriam diferentes. E ainda esqueci de citar uma coisa, viu? Esqueci de citar uma coisa aqui. O Luan foi tão... ele encerrou aquele jogo de uma maneira tão horrível contra o Chelsea que ele ainda foi expulso no final do jogo. Então ele falhou no gol do Lukaku, fez o pênalti e ainda foi expulso no final do jogo. Então, assim, uma coisa pra se esquecer mesmo, totalmente, né? Então, assim, é tanto que depois dali, vocês podem ver que o Luan nunca mais foi titular, né? O Murilo, ele assume a posição totalmente e aí o Luan nunca mais foi titular, né? Ele sempre ficou na reserva, o Murilo virou o titular, né? Então, assim... Eu digo isso pra vocês pelo seguinte motivo. Lembre-se que os 2 últimos mundiais nós tínhamos condições sim de vencer. Nós tínhamos condições sim de vencer. Chegamos muito perto contra o Chelsea, mas a gente tinha um jogador que não era confiável na zaga. E você não pode ter zagueiro entregador. Eu acho que 2 posições, cara, que você não pode ter um delivery ali é zagueiro e goleiro. Se você tem um goleiro que entrega, um goleiro que não é seguro, e você tem um zagueiro, um goleiro frangueiro e um zagueiro entregador que falha, cara, não dá. Não tem como esse setor do jogo não ser seguro. Então eu queria falar isso pra vocês lembrarem que sim, o Palmeiras pode sim competir com times europeus. Nesse Mundial, o Palmeiras pode fazer jogos ali onde ele compete, onde ele pode vencer sim. Porque eu não vejo que nesse momento a gente tenha um Luan no elenco. Eu não vejo. Pode ser que eu me surpreenda, pode ser que alguém lá faça alguma besteira. Eu espero que não, né? É óbvio. Mas eu queria dizer pra vocês, lembrem-se que nos 2 últimos mundiais nós já poderíamos ter vencido. Tudo bem, era só 2 jogos no máximo, mas nós poderíamos ter vencido. Nós tínhamos condições. Nós caímos por falhas individuais cruciais de um único jogador nos 2 mundiais. Sem falar do histórico de antes, né, das entregadas de antes. Então, você aí palmeirense, acredite sim, cara, que o Palmeiras pode competir nesse Mundial. Não tô falando que vai ganhar, mas ele pode competir, beleza? Não desacredite do Palmeiras. Acredite no Palmeiras, beleza? Eu peço que você se inscreva no MJ Alviverde, muito importante a sua inscrição e avante palestra.